de Jesus, glória a Deus. A igreja Deus Amor é a igreja da circulação do sangue. Levanta, senta. Aleluia, glórias a Deus. Quem tem condição de se colocar de pé desta vez para meditarmos na palavra de Deus, pegue a sua espada de dois gumes, abra ela lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Se você abrir a sua Bíblia no meio, voltar um pouquinho atrás, você vai encontrar o livro das Crônicas dos Reis de Israel. Aleluia, glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala e hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está pra sua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo sou. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. 2 Crônicas, capítulo 7, aleluia, versículo de número 14. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Fique à vontade para glorificar, para adorar ao Senhor. Você vem numa igreja pentecostal, uma igreja que ainda crê, aleluia, que o Senhor ainda opera os seus milagres, opera os mesmos sinais que operou na igreja primitiva. Ele ainda continua operando nos nossos dias. E como a igreja primitiva era uma igreja fervorosa, uma igreja que glorificava, uma igreja que amava a Deus de espírito, alma e corpo, nós também temos que procurar ser. Quem achou, diga graças a Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus ouvidos, agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus de glória, Deus poderoso, Deus santo, fala conosco, papai, por meio da tua palavra, como bem lhe aprazir, sensibiliza as mentes e ouvidos à atenção da tua palavra. Usa-me mais uma vez, querido Senhor, sou totalmente dependente do teu Espírito Santo. Alá, subicamando com minérgia. Fala, papai, toca-nos com brasas vivas do teu altar. Em nome de Jesus, se assente glorificando, exaltando a Deus com palma, porque Ele tem te dado vida, Ele tem te dado livramento, Ele tem te sustentado, Ele tem tido misericórdia de ti. Aleluia, glória a Deus.
Irmãos, todo este contexto acontece quando Salomão, ele vem a concluir uma obra gigantesca que o pai dele desejou o fazer, mas Deus não permitiu. Porém Deus falou por meio de seu profeta que Deus ia conceder aquele que saísse dos lombos, aquele que saísse da semente de Davi, esse iria construir um templo para o Senhor. Nós sabemos, aleluia, glória a Deus, que lá no começo da Bíblia Sagrada, aleluia, se construíam altares para o Senhor. Nós sabemos que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, acabou se sendo preso, ficado preso sob a escravidão de Faraó e dos egípcios, mas Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a oração do seu povo, e Deus preparou um libertador. Deus capacitou alguém muito inteligente, aleluia, para livrar o seu povo com mão forte e com sinais, e como gratidão a Deus, este povo, seguindo uma promessa do Senhor, que os conduziria para uma terra que emanava leite e mel, para uma terra que teria fartura. Mas esta caminhada talvez era para durar dias, semanas ou no máximo meses. No final das contas acabou durando 40 anos, porque em vez do povo do Senhor dar ouvir a voz do Senhor, eles acabavam murmurando, eles acabavam entristecendo o coração de Deus, e aquilo que era para acontecer rápido demorava mais para acontecer. Assim também é na nossa vida. Quanto mais nós procurarmos se colocar na presença de Deus da forma que Deus quer, conforme aquilo que Ele quer realizar na nossa vida, as coisas vão acontecer mais rápido, as coisas vão encaminhar mais rápido. Mas quanto mais murmuramos, quanto mais se negamos a se colocar na presença de Deus da forma que Deus quer, mais a obra de Deus na nossa vida acaba se atrasando. Aleluia, glórias a Deus. Quando Deus dá os dons, quando Deus chama, é para fazer a obra, e Ele vai aprimorando, porque a Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas. Jesus Cristo diz que aquele que usa os talentos com amor, Deus dá mais, soma mais. Mas aquele que não usa, até o que tem lhe será tirado. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que aquele que consegue ser fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Aquele que é fiel no salário mínimo, se Deus der 5 mil de salário para ele vai continuar sendo fiel. Mas tem pessoas que mesmo que Deus venha prosperar, abençoar, ele pode permanecer infiel, porque se não consegue ser fiel no pouco, em todas as coisas seja fiel a Deus. Aleluia. Tem pessoas que às vezes, eu digo para o povo de Deus, tem pessoas que às vezes eles cuidam em coisas tão grandes, mas às vezes são coisinhas pequeninas que podem deixar eles de fora. Nós vemos isso naquele contexto do profeta velho. O profeta profetizou, o profeta teve ali a manifestação do poder de Deus, arrebentando o altar, deixando a mão do rei ressequida. Ele viu o poder de Deus, ele viu o cumprimento da sua profecia, mas ainda assim ele acabou dando ouvido para um profeta velho, e não era. A palavra do Senhor era para ele ir e voltar sem comer, não era para comer. Vai e volta, profetiza, faz o que tem que fazer e volta. Mas ele acabou caindo na conversa fiada de um profeta velho, que disse que veio um anjo para ele, passou a mensagem que aquele profeta podia comer na casa dele, e ele acabou perecendo, irmãos. E tem tantas pessoas hoje que dão ouvido a profeta velho. Esse velho não é aquele que tem muito tempo de igreja, o velho é aquele que não é renovado pela palavra de Deus, que ignora a palavra de Deus, que ignora os critérios. Eu vejo quantas pessoas às vezes que têm anos de igreja, irmãos, e não sabe obedecer à autoridade.
não sabe obedecer pastor. Se Deus coloca alguém com autoridade, é para prestar conta, é para obedecer. Aleluia, glórias a Deus. Pastor Daniel passou por aqui, agora está o pastor Márcio. Ambos os dois sabem que se eu não puder vir, eu aviso. Eu tenho compromisso de estar aqui no culto de oração. Embora eu oro em casa, eu oro onde eu tenho oportunidade, mas eu sei que é meu dever como membro estar presente e guerreando com a igreja do Senhor em oração. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que é meu dever como uma ovelha desse aprisco estar presente aqui para ouvir quando o pastor, que está responsável pela minha alma, pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que os pastores, eles vão ter que prestar conta também pelo aquilo que fazerem. Aleluia, pesa sobre eles esta responsabilidade pelas almas. E tem pessoa, por que ele pensa que tem 10, 20, 30, 40, 50, fundou a igreja Deus é Amor, ele pensa que ele pode passar por cima da própria palavra de Deus, ou dos antigos marcos que por décadas foram, aleluia, foram apregoados, irmãos. E Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não interessa se tal fulana está pintando o cabelo, a palavra de Deus nos diz que não pode, a doutrina revelada nesse ministério diz que não pode. Aleluia, não interessa se tal fulano desrespeita a casa do Senhor, anda de skate dentro da casa do Senhor, não interessa se ele lá no seu dia a dia, ele joga um futebolzinho, ele coloca um calçãozinho curto, não, aleluia, não seja vaca, vai com as outras, porque se estes for para o inferno, e você segue o exemplo, você vai também. Seja exemplo, segue o exemplo dos fiéis, segue o exemplo daqueles que vivem de oração, segue o exemplo daqueles que estão pelejando para entrar no céu, se santificando a cada dia, honrando a palavra, honrando esta obra, honrando aquele que por décadas orou pela salvação da alma deles. Aleluia, glória a Deus. Eu amo esta obra, eu amo esta doutrina. Eu cheguei a frequentar em outras igrejas, mas foi aqui que eu me senti melhor e que eu vi uma igreja onde se aproxima ainda os seus estatutos e ensinos da palavra de Deus. Se eu rejeitasse, eu ia para uma outra igreja que seria mais agradável ao meu ponto de visão, de pensamento, irmãos. Mas como eu estou aqui, eu tenho que respeitar o que foi pregado aqui, o que é pregado aqui. Aleluia. O povo de Deus, para prestar culto ao Senhor, eles levantavam tabernáculos, que era como aquelas tendas de círculo, como eles estavam em peregrinação, como eles estavam em transição, a caminho da terra prometida. Então esta era a forma de cultuar. Mas aconteceu o que Deus tinha falado. Dentre aqueles que saíram do deserto, apenas Josué e Caleb chegaram à terra prometida. O restante foram filhos e pessoas que nasceram nesta própria peregrinação e chegaram aonde o Senhor tinha lhes enviado, tinha lhes prometido por meio da liderança do sucessor de Moisés, Josué. Mas apaziguando tudo, Israel estando abençoado, o povo de Deus estando abençoado, o povo de Deus passando pela liderança dos juízes que não deu muito certo. O povo queria um rei, foi levantado Saul acabou desobedecendo também, ultrapassando aquilo que Deus tinha lhe chamado para fazer, acabou sendo reprovado. Então Deus levanta Davi. A Bíblia diz que Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Davi é alguém que, embora errasse, ele se arrependia, ele confessava, ele se humilhava, ele pedia o socorro, o auxílio, a graça de Deus na sua vida, e Deus abençoou o seu reino. Foi um dos homens mais ricos, aleluia, glória a Deus, mais bem-sucedidos, um dos reis nomeados e aclamados até o dia de hoje pelo povo judeu. Aleluia. Nesse contexto aqui, irmãos,
Salomão ele prepara o templo porque Davi já tinha deixado tudo que era necessário, madeiras, ouro, pedras preciosas, porta, tudo o que necessita para uma grande e belíssima construção. Ele tinha deixado tudo comprado, tá tudo certinho. Era só fazer, só colocar em prática e fazer. Salomão começa muito bem perante a presença de Deus. Salomão começa um homem temente, seguindo os passos de seu pai Davi. A Bíblia diz que ele vem apresentar um dos maiores sacrifícios de toda a Bíblia Sagrada. Ele chega a oferecer 22 mil bois para o Senhor em sacrifício e 120 mil ovelhas. Um sacrifício gigantesco. Eu procurei informações claras para ver o quanto dava este valor. Não existem, porém eu vim a converter para os valores de hoje. Arroba 15 quilos, uma arroba são 15 quilos, e dependendo da qualidade da raça do boi, tem um preço em média de 3 mil a 4 mil reais. Então eu somei todas, eu fiz a multiplicação de todos esses valores que Salomão sacrificou e totalizou-se quase aproximadamente 150 milhões de reais em animais. Foi gigantesco. Eu acredito que o maior sacrifício só não foi maior do que o de Jesus Cristo, porque ele era o Cordeiro perfeito de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia, glórias a Deus, santo, santo é o Senhor. Então ele apresenta o sacrifício, ele apresenta uma oração agradável ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus se agrada da oração, Deus se agrada do posicionamento de Salomão, Deus se agrada da atitude de Salomão, e a Bíblia diz que depois da oração Deus manda fogo do céu, e os sacerdotes não conseguem entrar no templo, tamanha foi a glória de Deus. Aleluia. Mas Deus ele conhece o homem, irmãos. Deus ele conhece o íntimo do homem. A gente vê a aparência aqui, mas Deus ele conhece o pensamento. Deus conhece as intenções. Então Deus sempre advertia ao povo, sabendo que o povo poderia se desviar, sabendo que o povo poderia cair nas armadilhas do inimigo, daquele que um dia contemplou todas as grandezas de Deus, que esteve nesta terra aqui, reinando nesta terra, mas quando a soberba, o comércio subiu o seu coração, e ele levou seus olhos a alturas, e cogitou no seu pensamento: subirei às alturas e me assentarei no trono de Deus e serei como Deus. Deus o derrubou, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Somente Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é que cria, Ele que dá vida, Ele criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele, e por Ele foram feitas todas as coisas. Ele é o dono do mundo, Ele é o dono dos seres humanos, Ele é o dono dos planetas, das galáxias, das estrelas, dos universos. Ele é dono de tudo, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Aleluia, glórias a Deus. Ele é maior. Não adianta o homem se rebelar contra Deus, ele nunca vai ter razão. A Bíblia diz que se queixa o homem, não se queixa porventura de seus próprios pecados. Planta espinho e quer colher coisa doce, planta o mal e quer colher o bem, planta o adultério e quer colher um casamento abençoado. Não, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ele vai colher o dia, plantou bem, vai colher o bem, plantou o mal, vai colher o mal. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu estou semeando para amanhã. Amanhã eu vou estar semeando para o futuro.
Aleluia, a Bíblia diz que aquele que semeia no Espírito, ele colherá para a eternidade, ele colherá bênçãos eternas, bênçãos espirituais. Mas aquele que semeia na carne, falando da corrupção, falando das fraquezas, falando das concupiscências, dos desejos desenfreados, que levam o homem e a mulher à destruição, aleluia, agora Deus, ele vai acabar colhendo também corrupção. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é amor, Deus, ele é a vida, ele quer dar o melhor para nós, desde que venhamos a se sujeitar a ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, são pensamentos para nos dar um fim seguro, um fim de alegria, de prazer, de satisfação para com Deus, aonde aqueles heróis da Bíblia Sagrada, os patriarcas da fé, os homens e mulheres de Deus, que tiveram uma vida na presença do Senhor, se você ver no final de sua biografia, você vai ver que diz: tal fulano morreu farto de dias, morreu realizado, cumpriu sua vida realizado, porque viu a mão de Deus em tudo, viu o socorro de Deus, a providência de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus, a misericórdia de Deus, a transformação de Deus, a cura de Deus, os milagres de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus vem estabelecer, irmãos, para o seu povo, o povo que se chama seu nome. Isso aqui não ficou só para hebreus, isso aqui não ficou apenas para judeus, isso aqui não ficou apenas para orientais, não. Isso ficou para todo aquele que acredita em Deus, que crê em Deus e que se chama também pelo nome de Deus. Se os irmãos examinarem o capítulo 5 e 6 de 2 Crônicas, os irmãos vão ver que Salomão, ele tinha até mesmo a visão de hoje, que a palavra se difundiria para outras nações, para outros povos, e todos que abraçassem a palavra de Deus e os seus mandamentos seriam abençoados e feitos também povo de Deus, povo do Senhor, povo escolhido, povo adquirido, povo diferenciado, povo precioso. Aleluia. Ele estabelece 4 condições extremamente necessárias para que Deus venha estar com os seus olhos e os seus ouvidos atento à nossa oração, ao nosso clamor, e venha responder a nossa oração, venha responder o nosso clamor. Uma das primeiras coisas que Deus requer, que Deus exige, é humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós sabemos que se humilhar é o contrário de se vangloriar, é o contrário de se exaltar, é o contrário de se ensoberbecer, é o contrário de levantar o nariz, é o contrário de querer ostentar. Nós sabemos que humilhação é um estado no qual tal pessoa, ela olha para si e diz: eu não sou suficiente, eu não posso pela minha capacitação, eu não posso pelo meu dinheiro, eu não posso pela minha conta bancária, eu não posso pela bagagem intelectual que me foi concedida, eu não posso pela família que eu tenho. Eu preciso dele, eu preciso daquele que é maior, eu preciso daquele que o dinheiro não pode comprar, daquele que a fama, aleluia, não pode trazer para mim. Então eu dobro os meus joelhos, eu clamo a esse Deus que é todo poderoso, o Criador de tudo, o dono do ouro e da prata. E eu peço o socorro dele, eu peço a misericórdia dele, eu peço a graça dele. Aleluia. E há momentos que nós que servimos ao Senhor,
Senhor, que conhecemos esta condição do Senhor, nos sentimos até necessário muitas vezes colocar o rosto no pó, colocar o rosto no chão, porque a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que do pó nós somos feitos, do barro, da matéria mais desprezível, da matéria que é pisada, mas que Deus com seu amor nos moldou, nos deu forma e nos soprou o seu Espírito, nos dando vida. Do pó nós vimos, do pó nós voltaremos. Por isso que muitas vezes a gente coloca também o rosto no pó, lembrando, Senhor, nós somos pequenos, Senhor, sem o teu sopro, sem o teu Espírito, nada podemos fazer. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz, pode louvar Jesus das palmas. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, irmãos. Deus rejeita e despreza os arrogantes, aqueles que acham que são o pobre do homem que é mortal, que uma hora a sua vida acaba, e se não tiver um sepulcro bem bonitinho, bem fechadinho, vai feder e vai incomodar muita gente. Somos mortais, somos seres passageiros, temos uma curta oportunidade, por isso temos que reconhecer esse Criador, por isso temos que se humilhar diante dele. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. Não existe uma pessoa honrada aos olhos de Deus sem que antes ela seja humilde. O que é humildade? Não é andar tudo esfarrapado, roupa de mendigo, não. Humildade é eu saber que o outro é igual a eu. É igual a eu, tem as mesmas fraquezas, aleluia, as mesmas debilidades. Estamos tudo tentando, aleluia, glórias a Deus, entrar lá no céu. Estamos tudo lutando, procurando combater um bom combate para agradar ao nosso Deus. Nenhum é melhor que o outro. É claro que existem, aleluia, ministérios. É claro que existem vocações. É claro que existem chamados. Mas independente disso, aleluia, glórias a Deus, eu não posso olhar para o meu irmão como maior que eu ou como menor. Somos igual diante do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Segundo ponto, segundo requisito, vou ser breve, não vou demorar me delongar mais. Segundo ponto, eu peço para as crianças, por favor, se puder, por favor, fazer um pouquinho mais de silêncio. Glória a Deus. Costumo dizer que glória a Deus e aleluia não atrapalha, língua estranha não atrapalha, mas qualquer outros barulhos, e os pais que tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque a criancinha não sabe, não está com o seu intelecto tão formado ainda para saber como proceder na casa do Senhor. O segundo ponto, os irmãos, que Deus ele exige é orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar, é necessário orar, é necessário bater na tecla, é necessário falar com Deus. Se você quer e não fala, como que Deus vai saber? Ele sabe sim os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas necessidades, mas Ele quer ouvir da sua boca. Quando eu estou precisando de alguma coisa lá no meu trabalho, eu vou ao meu superior e falo, relato para ele: olha, sim, eu preciso de tal providência, ou a tal coisa não está boa, e ele vai averiguar o meu caso, e dentro da possibilidade, ele vai me responder. Assim é Deus. Deus quer também que nós vamos falar com Ele: Senhor, eu estou sentindo fraqueza, Senhor, eu preciso de força, Senhor, minha família está assim, assado, Senhor, por favor, tenha misericórdia, Senhor, por favor, resolve, Senhor, por favor, peleja, Senhor, por favor, socorre, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia, porque um dia chegou um cego para Jesus Cristo, clamando no caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Deus, representante de Deus, olhou para ele e disse para ele: o que você quer que eu te faça? Eu posso te fazer milionário, eu posso te fazer o homem mais bonito do mundo. Mas ele queria era ver
E assim o Senhor fez, abrindo a visão dele. Aleluia, glória a Deus. Orar, ter diálogo com Deus, falar com Deus. Muitos pregam que a igreja tem pecado, aleluia, na doutrina. Eu não vou discordar disso, que muitos têm relaxado em relação à doutrina. Alguns falam que a maior urgência e necessidade da igreja é a união da igreja. Não discordo que precisa, se mais união, que precisamos se ajuntar, estender a mão ao outro, ter misericórdia, somar ao pastor, somar as lideranças, arregaçar as mangas e um com o outro dar a mão e trabalhar para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode louvar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu vejo que a maior necessidade da igreja, a igreja que se chama pelo nome do Senhor, a igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a igreja que é rica de tantas promessas, aleluia, glória a Deus, ela tem abrido a mão da oração, irmãos. Eu já ouvi, não sou desse tempo, mas eu já ouvi de irmãos que tem mais tempo, 25, 30, 40 anos, que antigamente era 6 horas, a porta da igreja já estava aberta, e os crentes já estavam orando e dando glória e buscando a presença de Deus, com desejo por Deus. É isso que Deus quer. Eu ouvi que lá em São Paulo toda noite tinha vigília, eram madrugadas e madrugadas de oração, só não buscava quem não queria. Mas hoje, para alguns orar 20, 30, 40 minutinhos é demais, reduzindo a oração. O saudoso fundador desta obra dizia: pouca oração, pouca vitória. Muita oração, muita vitória. Então eu acredito, sem sombra de dúvidas, com quase 19 anos de ministério, tendo examinado a palavra de Deus inteira, praticamente por 4 vezes, eu vejo que uma das maiores necessidades nos dias de hoje é a oração. Temos pecado na oração, irmãos. Quando pecamos na oração? Quando deixamos chorar, quando deixamos de dar o testemunho na oração. Não importa, irmão, se eu oro na casa, se eu oro no monte, se eu vou para a vigília, eu tenho que orar aqui também. Eu tenho que mostrar para a igreja que eu estou aqui também orando, guerreando, clamando, junto com a igreja. Eu sou um membro do corpo e tenho que fazer o meu papel. Você imagina o nosso corpo? Tem coração, tem pulmões, tem fígado, tem esôfago, aparelho digestivo, aparelho respiratório, cérebro. Você imagine se um dos órgãos talvez mais desprezíveis, o intestino, diz assim: eu vou parar de funcionar, eu estou cansado, eu vou parar de funcionar. Todo o corpo vai perecer, o corpo vai adoecer. Se o coração diz: eu estou cansado, eu vou parar de bater, não circula mais sangue, órgão nenhum funciona. Cada um de nós somos um órgão do corpo de Cristo e nós temos que obedecer, ficar na posição que Deus nos chamou a ajudar, irmãos. Então, Senhor, terceiro lugar, terceiro ponto: se o meu povo, além de se humilhar e orar, o povo que se chama pelo nome, buscar a minha face. Tem gente que pensa que oração e buscar a face do Senhor é a mesma coisa. Mas buscar a face, irmãos, fala de intimidade, fala de proximidade, fala de relacionamento, fala de dia a dia, fala de comunhão, fala de, aleluia, confiança, de proximidade. É você tornar Deus íntimo de você. Ele quer tornar íntimo de você. Antes de você reclamar para o seu esposo, para o seu cônjuge, para o seu patrão, para o seu melhor amigo, reclama com Deus, fala com Deus, fala com Ele que Ele pode resolver. Aleluia, glória a Deus. Se achegue a Ele, Ele é maravilhoso. Ele mesmo disse na sua palavra: provai e vede, aleluia, provai de mim e vede, aleluia, glórias a Deus. Ele chamou Abraão, e eu tenho certeza que se um dia nós viemos Abraão na glória, nós podemos perguntar a Abraão: foi um arrependimento quando você ouviu aquela voz dizendo: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar, aleluia, para que eu te mostrarei? Abraão disse: eu não me arrependo não. Que voz maravilhosa, essa voz falou, eu obedeci, e Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu para a minha vida. Ele me fez pai de nações, Ele abençoou
Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus não é como o homem que fala, faz promessa, mas não tem poder muitas vezes de cumprir. Ao contrário, se Deus fala e promete, Ele tem poder para cumprir. A Bíblia diz que Ele vela para que se cumpram as suas palavras. A Bíblia diz que passarão céus e terra, pode se passar, pode o céu se explodir, pode o sol desaparecer, a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Intimidade com Deus. A gente vai ter intimidade com Deus conhecendo Deus e buscando a face dele. Aleluia, Deus. É mais do que apenas orações, é mais do que palavras, é mais do que rezas. Aleluia, são experiências, é o dia a dia, é olhando para Ele, é aprendendo dEle, é desejando Ele. Aleluia, glória a Deus. Quando uma pessoa tem intimidade com a outra, seja em cônjuge, seja entre amigos, seja entre pai e filho, entre família, quando você tem uma intimidade com alguém, você sabe o que agrada e o que desagrada, você sabe o que vai alegrar a pessoa e o que vai entristecer. Assim também tem que ser com Deus. Nós temos que examinar as Escrituras, ter diálogo com Deus, ter intimidade, para saber o que agrada a Ele e o que não agrada. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Quarto e último requisito para Deus ouvir, para Deus olhar lá no céu, aleluia, abrir os ouvidos e ver: meu filho está clamando, minha filha está clamando, está insistindo como eu ensinei, como meu filho Jesus ensinou. Então eu vou ter que responder, porque ele praticou o princípio. Agora eu tenho que agir também com a minha palavra, com a minha responsabilidade, e tenho que responder. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Se converter dos seus maus caminhos, irmãos. Tem que ter mudança de vida. Deus não vai ter para que abençoar a vida da pessoa que está tudo torta, irmãos, prejudicando todo mundo. Aleluia, uma vida torpe, uma vida errônea. Não, tem que se arrepender, tem que buscar Deus. Senhor, me ajude, Senhor, muda, forja o meu caráter, Senhor, me converte, Senhor, transforma o meu coração, Senhor, me ajude a viver em santidade, em santificação, Senhor, me ajude a desviar do mal, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra de todo mal, Senhor, me ajuda a andar em sinceridade, em dignidade, diante da tua presença. Ele ajuda, Ele socorre. Já teve momentos na vida que eu, pregador, que também sou de osso, carne e sangue, falho, pó, sujeito às mesmas fraquezas que você, aleluia, de estar em momentos de fraqueza, de debilidade, e eu não conseguia fazer longas orações, mas eu dizia: Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E Ele ouviu a oração, Ele ajudou, Ele deu força, Ele deu graça, Ele renovou, Ele levantou novamente. Aleluia, glória a Deus. Ele não rejeita a oração sincera, Ele não rejeita o clamor sincero, irmãos. 4 requisitos: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, intimidade, relacionamento, e se arrepender dos maus caminhos. Ele vai ouvir, Ele não vai ter para que rejeitar as tuas orações, a tua petição, a tua necessidade. Isso vale para todo o povo que se chama pelo nome do Senhor. Que o Espírito de Deus fale mais